Olá, tudo bem? Seguindo na nossa sequência de estudos do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo e agora trabalhando aí no 7º capítulo, Teoria da Arte. No primeiro momento, aí como uma introdução, vamos apresentar o livro, né? Então eu vou colocar na sua tela aí o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse livro é um livro digital, ou seja, um e-book, e ele está disponível, como está aí também na sua tela, no site www.unificacionista.com. Tem aí também na sua tela, né, para ajudar a acessar o site, o QR Code com o qual você capturando essa imagem, você pode facilmente acessar o site. A dica que eu dou é, entra ali no menu, vai na seção literatura e entre outros livros, né, você vai acessar o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse livro com o qual a gente está trabalhando ao longo de várias aulas. A dica que eu dou é, faça o download, né? Ali no site você pode manusear o livro, a gente tem uma ferramenta bacana ali que permite você folhear o livro no próprio site, movimentar o livro, dar zoom, etc. Mas a dica que eu dou é, faça o download, é grátis, tenha ele aí no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, enfim, para que você possa sempre recorrer a esse conteúdo a hora que você tiver um tempinho disponível aí e voltar a estudar. Porque como eu sempre tenho mencionado também, eu tenho trazido trechos do livro, não trago todo o conteúdo para que as aulas não fiquem mais extensas do que elas já estão ficando, mas eu procuro trazer trechos mais importantes, as ideias que no meu entendimento são as ideias principais, e com essas ideias eu tenho trabalhado aqui nessas aulas facilitadoras com o intuito de facilitar. Então eu trago gráficos, tento elaborar diagramas, a gente faz aí algumas exemplificações e ilustrações com o objetivo de facilitar, né? A gente vai tornar você doutor? Não. Especialista? Não tem essa pretensão, até porque eu mesmo não sou. A gente tem sido estudioso, né? Estamos aí debruçados sobre esse livro, estamos nos debruçando juntos agora, né? Mais uma vez sobre esse livro, com o intuito realmente de aprimorar, de lapidar, de detalhar, esmiuçar aqueles conceitos, aquelas ideias, porque no meu entendimento, na minha compreensão, o pensamento de unificação na sua amplitude, no seu contexto geral, ele é fundamental, ele é essencial, é a ferramenta essencial com a qual nós estaremos aptos a construir uma sociedade melhor, trabalhando em todas as áreas humanas, nas mais essenciais, obviamente, permitindo que nós possamos construir seres humanos ideais, né, baseados naquilo que a gente já estudou aí no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, mas é lógico que a gente tem que abranger todas as áreas da existência humana, tudo aquilo que compõe aí o tecido social humano, para permitir que nós possamos realmente construir um mundo melhor, um mundo ideal. E na minha concepção, esse é o conteúdo fundamental, sem o qual se torna praticamente impossível a gente realmente se propor a construir um mundo melhor, um mundo ideal. Beleza? Mas é um resumo aí, é uma introduçãozinha, é o meu testemunho sobre esse conteúdo, mas o objetivo dessa aula é a gente trabalhar o tema que a gente vem trabalhando aí, então vamos voltar ao tema. Basicamente o capítulo aí está na sua tela também, né, que a gente está trabalhando, é o 7º capítulo com o título Teoria da Arte. Na verdade, a teoria da arte, basicamente, a teoria da arte do pensamento de unificação, a gente já concluiu. Aí fizemos várias aulas, contextualizamos, exemplificamos, trouxemos aí várias situações, conceitos, aspectos filosóficos e tal, mas aí ficou por fim aí nessa nossa última aula, né, sobre esse tema, última aula desse capítulo, tá? A gente discutia aí uma questão muito importante que eu mencionei na aula anterior ali e que a gente vai dar continuidade hoje. Então aí já vamos iniciando a nossa aula, caderninho à mão, caneta à mão, as dicas eu vou dando, né? Talvez não tenha muitas dicas porque eu vou trazer algumas ideias principais, não vou trazer todo o conteúdo como tenho feito em todas as aulas anteriores, então isso já nem é novidade, né? Já é um acordo que nós temos aí mútuo, né? Eu tenho trazido as ideias principais, aquilo que eu entendo ser fundamental para o seu entendimento, para ajudar no seu entendimento, para facilitar a sua compreensão, mas isso não exime a sua responsabilidade, depois de pegar o livro, por isso eu já dei a ênfase ali, faz o download, tem o livro em mãos, né? Para depois você também se debruçar sobre o livro, voltar a estudar, olhar com calma e depois também buscar em outras literaturas, né? O que a gente vai fazer aqui é uma análise sucinta,
mas com o objetivo de dar um norte, apontar uma direção que lhe ajude, que possa lhe facilitar na compreensão e entendimento. Eu já vou avançar para a próxima tela aí sobre o tema que a gente vai estar tratando nessa aula. Basicamente ficou aí para a gente encerrar esse capítulo sobre teoria da arte, esse tema aí, esse item com o título Uma Crítica e Contraproposta ao Realismo Socialista. Como uma breve introdução, eu poderia dizer o seguinte, né, que na análise do realismo socialista, o que a gente procura mostrar, o que o pensamento de unificação está trazendo para a gente, é o esclarecimento de que, compreendendo a importância e relevância da arte no que diz respeito à edificação e a construção e a definição do aspecto cultura, né? Se você lembrar, vou abrir aqui um outro parênteses, lá na nossa primeira aula sobre esse capítulo, quando a gente começou a falar sobre teoria da arte, eu trouxe ali a primeira expressão, a primeira conceituação, que é cultura. E o pensamento de unificação coloca a arte dentro de todos os fatores ali que constituem a formação da cultura, a arte assumindo o papel, a preponderância, né, o papel mais importante ali na formação da cultura, mais até do que economia, do que educação, do que religião e etc. Né? E aí não só o pensamento de unificação tem essa compreensão, mas a visão socialista, né, a ideologia socialista, entende isso também. E tendo essa compreensão e entendimento, eles fizeram um trabalho que hoje está disseminado pelo mundo todo, por todo o mundo, especificamente no Ocidente, no mundo ocidental, né, na formação de valores ou a construção de outros valores, distorção de alguns valores, aqueles básicos e essenciais. Mas, enfim, né, a ideia é que a arte, sendo conduzida com um viés ideológico, com uma ideia, seja ela extremista, para um lado, para o outro, enfim, né, no caso do socialismo, com o ateísmo, com o materialismo, aquela visão de dialética que a gente já criticou numa aula anterior, sobre a visão aí do materialismo histórico também, que a gente vai voltar a esse tema no próximo capítulo, aí, quando estivermos estudando sobre história. Mas é importante você perceber que a discussão que a gente vai fazer ao criticarmos e apresentarmos uma contraproposta ao realismo socialista é você perceber que a arte, com a sua relevância na constituição da cultura, de forma extremista, com um viés ideológico para a formação de um objetivo, da criação de um sistema de governo, de um sistema político, pode trazer consequências e a gente vai discutir alguma coisa sobre isso. Mas o viés que eu quero mostrar é exatamente, né? Na verdade, que o livro pretende mostrar e que a gente vai tentar, de uma forma mais simples, facilitar a sua compreensão nessa aula de hoje. Beleza? É uma introduçãozinha só para a gente se situar. Dá o tempo hábil aí para você se posicionar com o seu caderno e caneta à mão e a gente começar a trabalhar propriamente no tema, tá bom? Então vamos lá. Entre as várias atividades revolucionárias comunistas, uma que desempenhou um importante papel foi a atividade artística, cujo estilo de criação era chamado realismo socialista. Né? Então, o que é o realismo socialista? Lenin disse que a arte deveria se colocar do lado do proletariado, como segue. Então, aí são vários trechos que a gente vai citar aqui com seus respectivos aí, autores, tá bom? A arte pertence ao povo. A fonte mais profunda de arte deve ser encontrada entre a ampla classe de trabalhadores. A arte deveria estar baseada em seus sentimentos, pensamentos e demandas, e deveria crescer juntamente com eles. É bacana, é legal, né? Se você olhar isso de uma forma isenta, sem partidarismo, sem posicionamento ideológico para lá ou para cá, não é ruim a ideia, né? A gente, por exemplo, citou numa aula anterior aí, que eu já nem me recordo, Millet, né, quando ele, dentro daquela confusão toda que estava acontecendo lá na França, revolução e tal, ele acabou indo para a área rural, né, foi viver ali com os fazendeiros, e ali ele começou a fazer as pinturas. Então ele mostrou, e a gente até trouxe algumas imagens, eu lembro que na aula específica, aí você depois deve ter assistido, ou volta aí umas 2 aulas atrás, que eu trouxe alguns exemplos de pinturas dele, né, mostrando que
eram trabalhadores simples, trabalhadores rurais ali no exercício da sua profissão, agricultura familiar. Muitas vezes, em alguma dessas pinturas, ele colocava o casal, né, na sua lida diária ali, né, na agricultura e tal. Então, mostrando um lado poético, um lado romântico, um lado naturalista, puritano e tal. Mas poderíamos usar essa mesma comparação com o que o Lenin está querendo dizer? É lógico que a gente já sabe que tem um viés, que tem ali um fundo intencional, né, para conduzir numa determinada direção. E a gente vai continuar aqui e você vai perceber isso mais claramente. Na literatura, então ele falando sobre literatura, deve se tornar literatura partidária, abaixo os escritores não partidários, abaixo os super-homens literários. Literatura deve se tornar parte da causa comum do proletariado. Uma porca e um parafuso de um único mecanismo social democrático colocado em movimento por toda a vanguarda politicamente consciente de toda a classe trabalhadora. Então parece um discurso bacana, mas ele tem um viés muito contundente no que diz respeito a tomar uma posição. Qual é a posição? É lógico que a posição que ele está defendendo é a posição revolucionária comunista, né? Aquela revolução mediante um conflito de classes, né? Uma luta de classes, o embate, né? A dialética. Né? Então percebe que toda a argumentação construída na defesa da arte ou da literatura, mas que seja na verdade, focada na causa, no propósito, na ideia que ele buscava defender e que pretendia, né, que almejava que a arte trabalhasse em prol dessa revolução. Beleza? Tá conseguindo acompanhar? Vamos lá. Além disso, o fundador do realismo socialista da Inglaterra, Maxim Gorky, perdão, na Inglaterra não, na literatura, Maxim Gorky, afirmou o seguinte sobre o realismo socialista. Para nós, escritores, é necessário em nossa vida e em nossa obra criativa se colocar no ponto de vista elevado. E somente nesse ponto de vista que pode-se ver claramente todos os crimes sujos do capitalismo, todas as suas intenções sangrentas e toda a grandeza das atividades heróicas do proletariado. Está muito claro, né? Eu estou aqui trazendo os trechos para ilustrar essa colocação tendenciosa, direcionada para, por um lado, exaltar o meu lado, o lado do proletariado, dos menos favorecidos, aqueles que são expropriados, e colocar numa posição representativa do mal, os capitalistas, o dono do capital, os exploradores, abusadores da classe trabalhadora e assim por diante. Na era contemporânea, segue o Gorky falando, os escritores assumem a missão de desempenhar dois papéis ao mesmo tempo, que é de um parteiro para o socialismo e de um coveiro para o capitalismo. Né? Então, exalta um e denigre o outro. Né? Basicamente, o uso da arte, especificamente no caso do Gorky e da literatura, para formar uma cultura, um paradigma, uma concepção ideológica, ideias, conceitos, leis e princípios que estão sendo semeados e são cultivados dentro da mente das pessoas, dentro da cultura humana, dentro de um contexto social humano. Percebe a importância e a relevância da arte e o mau uso dessa arte na construção de uma cultura direcionada para atender uma ideologia, um grupo, um propósito muito egoísta, né? No caso aí a Revolução Socialista. O objetivo principal do realismo socialista repousa em inspirar uma visão ou um sentimento mundial socialista e revolucionário. Então aí resume tudo, né? O que ele queria? Tá intencionalmente gravado um objetivo. Então eles trabalhavam não pela arte em si, não para construir o belo, não para satisfazer o desejo de alcançar alegria através da apreciação da arte, mas usando a arte para atingir um outro propósito, que não está focado especificamente no belo. Exatamente naquelas concepções que na aula anterior, né, a gente enfatizou ali de forma resumida, quando falamos sobre a unidade na arte, falando lá, por exemplo, sobre criação e apreciação, sobre conteúdo e forma, sobre individualidade e universalidade, sobre eternidade e temporalidade. Tá lembrado? Não lembra? Foi na aula passada. Não tá lembrado?
assiste de novo, tá? Tá lá disponível. Então, basicamente, está claro aí, né? Isso daí não vou me estender nessa discussão. Então, para afirmar esses sentimentos de outra maneira, escrever poesias e romances, pintar e assim por diante, deveria, né, na concepção do realismo socialista, ser conduzido para o único propósito de expor os crimes do capitalismo, denegrir o capitalismo como grande vilão da sociedade humana, da história da humanidade, e louvar o socialismo, né? A salvação da pátria, aquilo que realmente vai permitir se construir uma sociedade justa, para a felicidade geral, e, enfim, né? E obras deveriam ser criadas, então o objetivo era esse, né? Para inspirar leitores e apreciadores dessas obras para se colocarem a favor da revolução, com uma mentalidade ardente por justiça social. E o inverso também é verdadeiro quando se diz assim, quando você mostra os erros do capitalismo, para criar uma aversão, uma revolta, uma indignação contra o sistema existente e que a sociedade se rebele. O proletariado, no caso específico, aí, que é o foco, é o público-alvo aí dessa teoria aí do realismo socialista, né, fazer com que esse público se torne cada vez mais indignado, revoltado, disposto a lutar pelos seus direitos, né? Então aí eu trouxe até aí alguns exemplos, né? Então eu estou aí ilustrando as telas aí com algumas obras de arte, né, baseado no realismo socialista, né? Vocês observam aí aquela concepção de injustiça, de exploração do trabalhador e que também existe uma causa maior, que todos devem estar unidos e construindo essa sociedade ideal, socialista e comunista, né? O realismo socialista foi formulado por artistas soviéticos sob a orientação de Stalin em 1932 e veio a ser aplicado em todas as áreas artísticas, incluindo literatura, teatro, cinema, pintura, escultura, música e arquitetura. Ele advogava o seguinte, aí é uma concepção, aí eu trouxe, né, eu pincei alguns trechos aí para ilustrar o que era o arcabouço e o paradigma dessa proposição aí do realismo socialista. Primeiro, descrever a realidade de forma precisa, com visão concreta da história em seu desenvolvimento revolucionário. Segundo, combinar a expressão artística de uma pessoa com os temas da reforma ideológica e a educação dos trabalhadores no espírito socialista. Qual é o fundamento teórico que deu surgimento a esse realismo socialista? Este fundamento pode ser encontrado na teoria marxista da base e superestrutura. Marx afirmou na introdução do livro Uma Contribuição para a Crítica da Economia Política como segue. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, o verdadeiro fundamento sobre o qual surge uma superestrutura jurídica e política, e com a qual correspondem definidas formas de consciência social, incluindo a arte. Então aí são as proposições centrais, as ideias e paradigmas referenciais para o estabelecimento do realismo socialista, com esse fim de promover essa concepção. O capitalismo é mau e o socialismo é a salvação para a construção de uma sociedade ideal. Stalin elaborou ainda mais a teoria de base e superestrutura da seguinte forma. Tendo surgido ela, a superestrutura se torna uma força extremamente ativa, ajudando ativamente sua base a tomar forma e se consolidar. A superestrutura é criada pela base precisamente a fim de servi-la, para ativamente ajudá-la a tomar forma e consolidar. A superestrutura é o produto de uma época, a época na qual a determinada base econômica existe e opera. Portanto, a superestrutura é de curta duração, ela é eliminada e desaparece com a eliminação e o desaparecimento de sua base. Então são ideias e paradigmas que o Stalin pega lá da concepção de Marx, né, e aplica especificamente nos pontos aonde a arte deve atuar, com o objetivo de promover a revolução socialista. Então, para a gente sintetizar e resumir, as citações acima aí, essas citações anteriores, estão dizendo que a arte comunista deve cooperar de forma ativa na eliminação do sistema capitalista e a sua superestrutura, enquanto na sociedade comunista, né, a sociedade socialista proposta por eles, ela deve servir ativamente para manter e fortalecer o seu sistema econômico, enquanto educa as pessoas trabalhadoras. Baseado nessa teoria, o realismo socialista foi estabelecido. Então percebe que o propósito dual aí é primeiro criticar e abolir
denegrir, tornar todos os trabalhadores indignados com o sistema capitalista e toda a sua incapacidade de promover justiça social, igualdade, etc. E a importância do socialismo, da ideia socialista das pessoas trabalhadoras, né, como base para se construir esse mundo ideal. E essas pessoas precisam ser orientadas, educadas. A arte sendo usada para educar as pessoas para promoverem a revolução socialista. Vamos fazer aí a crítica então disso daí. Como indicado pelas palavras de Lenin, literatura deve pertencer ao partido. Pelas palavras de Stalin, escritores são os engenheiros do espírito humano. E pelas palavras de Gorky, escritores são os parteiros para o socialismo e os coveiros para o capitalismo. Artistas e escritores eram solicitados a obedecer absolutamente às diretrizes do partido, e sua individualidade e liberdade eram totalmente desconsideradas. Tá aí o primeira crítica contundente ao realismo socialista. Então, na busca de atender os interesses do partido, né, e a promoção dessas questões que eles falaram ali, né, num determinado momento ser o coveiro do capitalismo, ser o parteiro da sociedade socialista, e etc., o engenheiro, né, na construção do espírito humano socialista, materialista, né, a arte tem esse papel fundamental, mas a individualidade ela está totalmente desconsiderada, né? Você não pode fazer à sua maneira. Eu gosto de pintar a natureza, eu gostaria de pintar animais, eu gostaria de pintar flores em vaso, né? Que foi uma das questões que a gente discutiu aí na última aula, né? Falando aí sobre essa questão se eu não me engano, sobre eternidade e temporalidade, né? Enfim, percebe que a individualidade está descartada. Então essa é a primeira e mais contundente, creio eu, crítica ao realismo socialista. Seguindo, como resultado, desde o início da Revolução, artistas e escritores viviam sob a vigilância e opressão na União Soviética até o seu colapso. Especialmente no final da década de 1930, quando Stalin promoveu o realismo socialista, um grande número de artistas e escritores foram presos e expulsos como hereges, porque não se submetiam, não aceitavam esse esquema de estarem subordinados, promovendo apenas as ideias do partido, em detrimento da sua própria individualidade, da sua própria aptidão, do seu próprio gosto, né? Da sua própria criatividade, né? Mesmo depois da morte de Stalin, o realismo socialista continuou a reinar como uma teoria aceita de arte e, consequentemente, muitos artistas e escritores se tornaram dissidentes. Criticando o realismo socialista, o crítico de arte Herbert Read disse: o realismo socialista não é nada mais do que uma tentativa de encher a arte com objetivos intelectuais ou dogmáticos. Né? Então é aquilo que eu falei aí no início, né? Na primeira introdução ali que eu fiz foi alertar que no realismo socialista a arte assume um papel dogmático, ideológico, direcionado, abdicando de todas aquelas questões que a gente falou e deu tanto valor ali nas aulas anteriores quando construímos a teoria da arte à luz do pensamento de unificação, né? Mostrando com relação ao amor, alegria, criação, apreciação, público e individual, né? Todo o propósito público e individual que cada ser humano busca nas suas realizações e no seu processo criativo não é diferente. Então percebe que está intimamente relacionado aquilo que eu falei com o que a gente acabou de ler aí, né? Ilya Enherburg, um jornalista e romancista soviético que foi agraciado com o prêmio Stalin por 2 de seus romances, mas que mais tarde se tornou crítico de Stalin, disse: o que é descrito num livro que retrata mulheres que tecem em uma fiação não é um ser humano, mas uma máquina, e não há sentimentos humanos, mas meramente o processo de produção. Então todo o aspecto humanizante, né, é desconsiderado. Né, a forma de se escrever, a forma de se pintar, enfim, todas as manifestações de arte à luz da visão do realismo socialista, na verdade, ela desumaniza, ela tira o aspecto humano, né, colocando o ser humano somente como, numa citação anterior, aí numa tela anterior, uma porca e um parafuso dentro de uma máquina, de um equipamento, de um sistema que funciona
de forma coletiva, mas que a individualidade está totalmente colocada de lado, que também o aspecto de humanidade também está totalmente relegado a zero, né? Nesse contexto aí, é totalmente desconsiderado, percebe, né? São as críticas que nós já estamos construindo sobre o realismo socialista. Assim, ele criticou a imagem do ser humano retratado no realismo socialista. A crítica de arte coreana Johan Cho também criticou a imagem do ser humano no realismo socialista da seguinte forma: os agricultores e trabalhadores a quem eles, os escritores soviéticos, escreviam eram heróis e heroínas maravilhosos, que não demonstravam nem mesmo o menor sinal de mal-estar. Era tudo maravilhoso, sendo que uma teoria de nenhum conflito se espalhou. Isto é, eles não pareciam ter qualquer tipo de ansiedade. Eles eram os únicos que não tinham sua própria vida. Portanto, esses escritos nunca podiam expressar o mundo interno de uma pessoa. Ele estava totalmente desconecto, né, da realidade humana. Ele estava mais focado. O realismo socialista estava, não, né? Aqui a gente está falando desse período, do período de Lenin, Stalin, dos precursores aí desse realismo socialista. Mas ele ainda está, né, totalmente desconectado da realidade humana, das situações, dos conflitos humanos, das realidades de convívio, seja no indivíduo consigo mesmo, seja nos relacionamentos com outras pessoas. Todas essas facetas da vida humana são totalmente descartadas e se constrói uma imagem, um ideal, né, pintado numa imagem que não é a realidade, que a gente sabe que não é a realidade humana. Em abril de 1986, um acidente ocorreu na usina nuclear de Chernobyl, na República da Ucrânia, na União Soviética. Referente ao acidente, Gorbachev confirmou que a burocracia soviética foi responsável pelo desastre e disse: isto é uma tragédia. O acidente nuclear foi um grande desastre, mas é ainda mais lamentável confirmar que a burocracia está profundamente enraizada em nossa sociedade. Isso é uma autocrítica de Gorbachev sobre a estrutura, né, da República Socialista naquele momento, né? A burocracia existente. Então, no final de junho de 86, ele participou de uma reunião na União de Escritores e apelou aos escritores dizendo: na época da Revolução Gork, expôs e condenou a corrupção e crimes de funcionários públicos. Da mesma forma, funcionários públicos soviéticos atualmente caíram na burocracia e há muitos vícios. Assim, vocês, escritores, não deveriam hesitar criticá-los através de suas obras. Então, um grupo de escritores supostamente solicitou ao governo soviético para parar sua censura das obras literárias. Eles fizeram isso porque até aquele momento os artistas e escritores soviéticos tinham sido privados de liberdade em nome do realismo socialista. Se é a sociedade socialista, se é um sistema, um regime socialista, a arte tem que só elogiar, só vangloriar, só jogar confete, né? Se é um sistema capitalista, só descer o pau, só criticar, fazer acusações e difamar, né? É o coveiro do capitalismo. Hoje nós vivemos uma situação bastante complicada, né, no mundo ocidental, porque nós temos ainda muito impregnado na arte ocidental ideias do realismo socialista. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a sociedade ocidental, seja uma sociedade democrática, capitalista, ela também tem problemas. E muitas vezes a arte acaba desempenhando esse papel de criticar, sim. Né? Não é somente uma crítica, a gente não pode olhar, tem que ter muito cuidado, porque tem a crítica na visão do realismo socialista, onde o capitalismo não presta de jeito nenhum e que só o socialismo pode ser a solução para esse problema aí. Né? Essa é uma visão extremista ideológica. Mas o fato de as artes terem liberdade de criticar sim e mostrar que existe corrupção, existe, enfim, N problemas ainda dentro do sistema democrático capitalista, existe problema sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, né? Nós estamos criticando, estou aqui através do pensamento de unificação, criticando o realismo socialista, mas não significa que, né, o capitalismo e o sistema democrático é a sociedade ideal, não. Ninguém está fazendo essa afirmação, né? Tanto que o pensamento de unificação tem a sua própria proposição para essa estrutura e a gente já vem falando sobre isso. Mas, enfim, né, eu só fiz esse parênteses para a gente não
tomar posições extremistas, né? Se nós estamos criticando o realismo socialista, mas não estamos simplesmente jogando confete dizendo que o sistema democrático capitalista é show de bola e que todos os artistas que criticam e atacam a sociedade ocidental democrática capitalista são comunistas, revolucionários que querem destruir os... Não, vai devagar, né? Não vamos ficar rotulando gratuitamente sem fazer as devidas reflexões, tá bom? É só um parênteses, é só um alerta, é um cuidado que a gente precisa ter aí nessa nossa análise, tá bom? Não entendam errado o que a gente está fazendo. A nossa crítica nesse momento é ao realismo socialista e a gente está mencionando essa situação aí do acidente que ocorreu lá em Chernobyl e a manifestação de Gorbachev na época falando sobre a importância, ou pelo menos o papel relevante que os escritores deveriam ter, né, ao criticar os problemas, a burocracia, a corrupção e etc e tal, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí nas nossas análises e reflexões, não fazermos afirmações puramente unilaterais, ok? É só um parênteses, uma reflexão minha aqui, tá bom? Vamos seguir? Na China comunista, Mao Tse-tung garantiu por algum tempo liberdade para os intelectuais, com sua política de permitir uma centena de escolas de pensamento, antes da grande revolução cultural proletária. Quando isso aconteceu, a maioria dos intelectuais criticou as políticas socialistas, mais tarde eles foram severamente perseguidos. Quando Deng Xiaoping alcançou o poder político e adotou políticas pragmáticas, ele começou a garantir liberdade aos intelectuais, pouco a pouco. Como resultado, um renomado teórico da China comunista, Wan Huo, revelou que no socialismo há alienação humana, tal como há no capitalismo. Beleza? Então, não, o capitalismo tem muito problema. Então, o socialismo aí, o realismo socialista critica e muitas vezes, vamos falar a verdade, tem base, tem fundamento. Mas a sociedade comunista aí, como eles propuseram, baseado no ideário, em todas aquelas teorias que a gente não vai discutir aqui, né? Não é o tema dessa aula, mas muitas delas são falaciosas e problemáticas, né? Então a gente sabe que a sociedade pintada, né, nas artes do realismo socialista não é bem aquilo que a gente tem na vida cotidiana de uma sociedade comunista, numa sociedade socialista. Quando consideramos então esses fatos, compreendemos que o realismo socialista como arte para a Revolução Proletária é como arte que é subserviente à política do partido e provou ser totalmente uma arte falsa, ou seja, todos esses aspectos, todos esses valores, todas essas ideias, toda essa filosofia que nós estamos construindo através do estudo desse 7º capítulo, Teoria da Arte do Pensamento e Unificação, a gente, ao analisar assim superficialmente o realismo socialista, e não só o realismo socialista, mas muitas das escolas que aí proliferam pelo mundo afora, elas têm problemas, elas têm visões facciosas, elas têm visões extremistas, muitas vezes tendenciosas, vinculadas e partidárias, que acabam comprometendo, né, o valor da arte como aquele valor do belo que a nossa faculdade da emoção, a nossa faculdade aqui do nosso Sun-San interno, né, a nossa natureza humana original busca. Né? Então, é uma arte totalmente distorcida, desvirtuada da sua natureza original. Uma acusação do comunismo por escritores notáveis. Então, os líderes comunistas compeliam artistas e escritores a elogiarem o comunismo a partir do ponto de vista do realismo socialista. Entretanto, mesmo sob o regime comunista, os artistas e escritores que buscam a arte verdadeira, internamente ou no exterior, acusaram o comunismo por sua falsidade. André Gide, um escritor francês que tinha sido fascinado pelo comunismo, participou no funeral de Gorky em 1936 e mais tarde viajou pela União Soviética por um mês. Ele expressou claramente em seu livro Back from the USSR seu desapontamento com a sociedade soviética que ele viu naquela ocasião. Ele disse na introdução, o trechinho aí: 3 anos atrás declarei minha admiração e meu amor pela União Soviética. Um experimento sem precedentes estava sendo tentado ali, o qual encheu nossos corações com esperança e a partir do qual esperávamos um imenso avanço, um ímpeto capaz de conduzir em frente o passo de toda a raça humana. Em nossos corações e em nossas mentes, ligamos de forma resoluta o futuro da própria cultura com o glorioso destino da União Soviética. Olha,
né? O cara estava cheio de esperança ali, né? Ele tinha ali no seu ideário, né, uma visão ali, um vislumbre de uma sociedade ideal que provavelmente, né, na concepção dele, seria consubstancializado ali na União Soviética, né? Entretanto, depois de entrar em contato com o povo soviético durante seu mês de viagem, ele escreveu as seguintes impressões. Um trechinho aí. Na União Soviética, todos sabem de antemão, de uma vez por todas, que em todo e qualquer assunto pode haver só uma única opinião. A opinião do partido. De modo que toda vez que você conversa com uma pessoa russa, você sente como se estivesse falando com todos eles. Por quê? Porque a individualidade está abolida, né? O que vai prevalecer é a concepção daquilo que é o ideário do partido. O partido diz é para cá, é essa cor, é essa comida, é essa casa que você vai morar, e aí todo mundo fala, né? Percebe que a gente enfatizou tanto, mas tanto, a preciosidade da individualidade humana, quando nós estudamos, por exemplo, lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, né? E aí não tem individualidade. É o coletivo, pronto, acabou. Você é uma porca, um parafuso de um equipamento, né? Tá dentro do contexto. Se você não está dentro desse equipamento, essa porca, esse parafuso não tem propósito. Qual é o valor desse parafuso, desse propósito? O valor dessa porca e desse parafuso? Só tem valor porque está dentro do equipamento. E a individualidade? Não tem valor. Finalmente, ele denunciou de forma feroz a União Soviética, dizendo o seguinte: o que é desejado e demandado é a aprovação de tudo que é feito na União Soviética. E eu duvido que em qualquer outro país do mundo, mesmo na Alemanha de Hitler, o pensamento seja menos livre, mais humilhado, mais aterrorizado, mais vassalizado. Então percebe que toda essa concepção do realismo socialista, que muitas vezes ainda está aí espalhado na sociedade ocidental, né? A gente vê críticas ao capitalismo como o grande vilão. Não que ele seja maravilhoso, é perfeito, é maravilhoso, a sociedade é justa, Não. Né? A gente não vai fazer essa crítica aqui agora. O capitalismo tem muito problema. A democracia é maravilhosa, perfeita. Não. Tem muito problema, muita corrupção, muita injustiça. A gente vai fazer essa crítica aqui agora? Não. A crítica é ao realismo socialista, que se apresentou e ainda se apresenta e ainda está disseminado na sociedade ocidental como a grande panaceia, o grande salvador da pátria. Né, apresentando, né, através de uma crítica contundente e uma proposta muito transcendental, um mundo ideal justo e igualitário. É isso que nós estamos criticando agora, tá bom? Depois podemos criticar o capitalismo? Podemos. Podemos criticar a democracia? Podemos. Mas o foco é mostrar que hoje o conceito teórico do realismo socialista está presente. Fora isso, a gente não tem mais filosofia sobre arte no mundo aí. Onde você vai encontrar uma filosofia sobre arte que vai discutir o belo, padrão de beleza, valores que a gente discutiu ao longo de várias aulas? Não tem. A única filosofia ou teoria de arte é isso que a gente está criticando aqui agora. Para você perceber que o realismo socialista é uma grande falácia, que ele está pregando uma coisa que ele não tem capacidade de entregar. Ele está vendendo um produto que ele não vai poder te entregar. Tá bom? O escritor soviético Boris Pasternak escreveu secretamente Dr. Zhivago, no qual ele expressou seu desapontamento com a Revolução Russa e advogou a filosofia de amor. Esse livro foi publicado não na União Soviética, mas em países estrangeiros e foi recebido de forma favorável. Foi concedido o Prêmio Nobel para Pasternak, mas como resultado em seu país ele foi expulso da União dos Escritores e denunciado como escritor reacionário antissocialista. É claro, né? Ele mostrou a realidade, as falhas, os erros, então é claro que ele ia ser o herege, né, dentro do sistema ideal da sociedade socialista. Pasternak também afirmou nesse livro, através de Zhivago, que representava sua própria consciência da seguinte forma: marxismo é uma ciência? Marxismo é tão indeterminado de um fundamento para ser uma ciência. Ciências são mais equilibradas, mais objetivas. Eu não conheço um movimento mais autocentrado e desprovido dos fatos do que o marxismo. Tá claro? Precisa explicar? Não precisa, né? Tá muito claro, tá muito direto. Está muito nítido, né?
Cadê ciência? Fala-se tanto em materialismo histórico, em dialética, isso foi falado com o peito estufado, com ar de ciência, de conceitos, exemplificando aí com os fenômenos da natureza que a gente já provou aqui várias vezes, né? Fizemos uma aula aí pode olhar depois no canal aí, né? Você vai achar ali, né, a dialética, né? A gente fala sobre dialética, mostrando toda a falácia que está ali contida nessa ideia, e aí as premissas que eles têm como referenciais do marxismo, na verdade, é como o Pasternak falou ali, né? Não é ciência. Ele também denunciou a atitude assumida pelos revolucionários em relação aos intelectuais, dizendo: no início tudo era esplêndido. Vamos lá, congratulamos o trabalho bom e honesto, congratulamos ideias, especialmente novas ideias, o que poderia nos agradar mais? Faça seu trabalho, lute e siga em frente. Então você descobre na prática que aquilo que eles queriam dizer por ideias não é nada mais do que palavras. Aplausos para louvar a revolução e o regime. Tudo com um único objetivo: fazer você apreciar a arte, você desfrutar de uma sociedade ideal, você experimentar felicidade e bem-estar? Não. Você se tornar massa de manobra para se fazer uma revolução onde um novo sistema, um novo grupo se coloca no poder para, né, exercer o domínio de forma autoritária e tirando e negando Deus, tirando e negando individualidade humana, todos os atributos da natureza humana original que a gente tanto tem enaltecido ao longo de todas essas aulas aqui no estudo do Novas Essências do Pensamento de Unificação. Erros na teoria comunista da arte vistos a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Quais são as causas dos erros do realismo socialista? Primeiro, o realismo socialista não considera a arte como atividade de criar beleza e alegria para o todo, como também para si mesmo, né? Aquela discussão que a gente já fez anteriormente em outras aulas aí sobre criação e apreciação para o todo e para o indivíduo, né? Enquanto respeita a individualidade do artista, mas como meio de educar o povo enquanto se conforma à política do partido, ou seja, com uma ideia, com um vínculo, com um ideário, com um dogma que você tem que seguir aquele dogma e não pode sair fora. Saiu fora, você já vai ser, né, como foi o outro ali, expulso, né, da união lá dos escritores, né, e acabou sendo tratado como um reacionário, um anti-socialista, né? Então é isso aí, né? Os artistas devem manifestar sua individualidade em suas obras ao grau definitivo. Ao fazer isso, eles agradam Deus e as outras pessoas. Entretanto, o realismo socialista tem privado os artistas de sua expressão individual, de expressar a sua natureza individual. É isso que dá prazer. É um pai que olha para os seus filhos e cada um tem uma aptidão. Se o pai tem 10 filhos, cada um tem uma aptidão. O pai vai se alegrar de forma muito única e peculiar com cada uma das aptidões, da criatividade, daquilo que o filho faz, dos filhos fazem, né? Assim é Deus em relação ao ser humano. Cada um dos seres humanos manifestando de forma criativa sua individualidade, dá a Deus quase que infinitas manifestações de felicidade com cada um desses seus filhos e filhas espalhados aí, né? Então percebe? Essa concepção é maravilhosa do pensamento de unificação e é totalmente contrária a essa visão retrógrada do realismo socialista vinculado a uma ideia partidária com o único propósito de atender os anseios do partido, os anseios de poder desse partido, né? Então, portanto, não há nenhuma forma para a verdadeira arte surgir a partir disso, né? Segundo ponto, o realismo socialista nega Deus. Portanto, ele perdeu o padrão, as regras, os princípios com os quais a gente vem trabalhando ao longo de tantas e tantas aulas, aí construindo todos esses capítulos, né? E você não tem esse referencial. Qual é o seu paradigma? Quais são as leis, os padrões que você tem? Não tem, né? Ao invés disso, estabelece padrões arbitrários, baseados na política do partido, forçando os artistas e escritores a se conformarem a eles. E esse partido, entenda, é um grupo pequeno de pessoas que, né, define e toda a coletividade vai ter que, né, caminhar naquele padrão definido por esse grupo tendencioso, egocêntrico, autocentrado que domina o partido. Percebe a seriedade e a gravidade disso? Terceiro ponto, sendo que beleza e amor estão
tão intimamente relacionados como dois lados de uma moeda, a arte e a ética também devem estar num relacionamento separável. Isso a gente falou, se eu não estou enganado, na aula passada, né, quando a gente estava falando exatamente sobre... isso mesmo, na aula passada, quando nós discutimos sobre tipos de beleza a partir da perspectiva do pensamento e unificação. Nós fizemos inclusive essa analogia, colocando amor e beleza como os dois lados da mesma moeda e na mesma relação aí também arte e ética, né, como os dois lados da mesma moeda, né. Contudo, sendo que o comunismo ignora esse fato e nega a ética do amor, ele transformou arte em arte sem amor, ou arte como uma ferramenta do Partido Comunista, de uma ideologia dogmática extremista, para governar, para dominar, de forma opressora, né, exercer autoridade sobre as pessoas, sobre a nação, né, sobre a nação inteira, né, todas as nações que estavam sob o jugo da República Socialista, né, da União das Repúblicas Socialistas. Quarto, a arte não é uma parte da superestrutura, não obstante o realismo socialista considera a arte dessa maneira e a reduz ao estado de serviçal do sistema econômico, né? Entretanto, na realidade, a arte não é determinada pelo sistema econômico. Inclusive, nós falamos lá na primeira aula desse capítulo que a arte tem o papel mais importante na formação da cultura, mais importante do que economia, do que religião, do que educação. Tá lembrado? Não lembra? Assiste de novo, né? A gente fez isso, fizemos essa análise, essa discussão na primeira aula do 7º capítulo, que é a introdução ali sobre a teoria da arte, né? Entretanto, na realidade, a arte não é determinada pelo sistema econômico. O próprio Marx fez a seguinte confissão na parte final de sua Contribution to the Critique of the Political Economy. Quais são as causas dos erros socialistas? A dificuldade, o trecho do Marx a dificuldade com a qual somos confrontados não é, no entanto, do entendimento sobre como a arte grega e a poesia épica estão associadas com determinadas formas de desenvolvimento social. A dificuldade é que elas ainda nos dão prazer estético e são como determinados aspectos considerados como um padrão ideal inatingível. Então, ela está a serviço de um sistema econômico, como critica o realismo socialista, a ideia marxista, a doutrina socialista? De jeito nenhum. De acordo com a concepção materialista da história, a cultura grega, parte da superestrutura, de acordo com, né, a teoria comunista, deveria ter desaparecido no tempo de Marx, sem deixar um traço, e as pessoas contemporâneas não deveriam sentir nenhum interesse nela. Mas Marx sentiu dificuldade no fato de que a arte grega e a poesia épica, tais como a Ilíada e a Odisseia, não somente dão alegria para as pessoas contemporâneas, mas até mesmo se tornam modelos de arte no momento contemporâneo de Marx, né? Isso não é nada mais do que o próprio testemunho de Marx sobre o erro de sua teoria de base e superestrutura, né? Então, ele falou e depois praticamente desfalou o que falou, né? Então vamos lá. Os seres humanos têm o desejo fundamental de perseguir valores de verdade, bem e beleza através das respectivas faculdades de intelecto, vontade e emoção. Embora decaídas, todas as pessoas possuem esses desejos em todos os tempos e em todos os lugares. É o ser humano com a sua natureza humana original, mesmo ainda não tendo conseguido manifestar isso na sua plena potencialidade, né? Portanto, se os valores de verdade, bem e beleza são expressos numa obra de arte, essa obra move o coração de todos. O fato que a arte grega continuou a ser desfrutada pelas pessoas mesmo hoje, significa que ela contém valores eternos de verdade, bem e beleza. Finalmente, vamos considerar aí os escritores Gorky e Tolstói, ambos os quais, embora totalmente diferentes em estilo, da mesma forma e quase no mesmo período, condenaram a corrupção da sociedade russa anterior à Revolução. Gorky se moldou com o comunismo, o qual buscava derrubar o capitalismo de forma violenta e afirmava que a missão do artista repousa em inspirar revoluções. Assim, ele escreveu obras que glorificavam o movimento revolucionário. A Mãe, de Gorky, a Mãe não é a mãe do Gorky, é uma obra literária, tinha sido considerada como uma obra-prima do realismo socialista. Essa obra retrata a imagem de uma mãe que, embora seja uma mulher trabalhadora sem educação, é fortemente motivada pelo desejo de proteger seu único filho, um filho atirado na prisão sob acusação de atividades revolucionárias, e se torna gradualmente ciente para a natureza dessa classe
de classes da sociedade. Finalmente, ela se torna uma participante ativa do movimento revolucionário, né? Toda essa obra você pensa assim, é uma relação de mãe e filho, tem ali o aspecto emocional. Não, 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 não. Basicamente é uma concepção de despertar para a existência de classes na sociedade, uma sociedade de injustiças sociais, e que ela precisava se engajar no movimento social, que o filho dela já era engajado e que ela passou a compreender o papel de engajamento do filho. É isso aí, desse jeito. Por outro lado, enquanto condenava as mazelas sociais, Tolstói advogava que a forma para resolvê-las é a recuperação da natureza humana através do amor. Uma das obras-primas de Tolstói é Ressurreição. Um jovem aristocrata que aparece no tribunal como membro dos jurados passa a saber que uma jovem mulher, a quem ele tinha seduzido por engano em sua juventude, tinha se degradado e está sendo julgada. Ele fica com a consciência pesada, se arrepende e decide salvá-la. Finalmente ela é reabilitada e o jovem homem também começa uma nova vida. A forma que Gorky escolheu era a forma externa da revolução social, enquanto a forma de Tolstói era uma forma interna de revolução espiritual. Qual era a forma correta? A forma da revolução violenta escolhida por Gorky era a forma errada, como as realidades dos países socialistas depois da Revolução, com a opressão da natureza humana e a corrupção dos burocratas, indicam. Por outro lado, ali, a forma que o Tolstói escolheu, era a forma verdadeira, na medida que era a forma para recuperar a natureza humana, onde tem ali o arrependimento, onde ele vê que o jurado ali, esse rapaz, ele compreende que, de certa forma, ele contribuiu de forma negativa ali para aquela situação que a mulher se encontrava, e ele interferiu e ele intercedeu para ajudar ela a se recuperar. Isso mostrou até uma autorrecuperação, por isso que a obra do Tolstói tem esse título, Ressurreição. Entretanto, deve-se salientar que essa forma ainda tinha suas limitações para salvar a sociedade como um todo. O pensamento de unificação, e aqui é o ponto fundamental que a gente vai se debruçar um pouquinho mais agora, a forma para que tanto a humanidade como também a sociedade sejam reformadas para o que elas originalmente deveriam ser, isso se torna possível pelo entendimento correto de Deus. Em outras palavras, pelo conhecimento correto dos atributos de Deus, que criou a humanidade e o mundo. Podemos então aprender o estado ideal da humanidade e a sociedade como foram originalmente pretendidos. E é isso que a gente tem feito, ao longo de todas essas aulas já disponíveis aí. Começamos estudando Deus, lá na teoria da imagem original, foram várias aulas, replicamos e aplicamos aqueles atributos, características e estrutura de Deus nos seres criados, no segundo capítulo, Ontologia. Replicamos isso também no terceiro capítulo, quando falamos mais enfaticamente ali sobre a teoria da natureza humana original, e agora estamos aplicando aí nas áreas humanas, como a axiologia, o aspecto de valor, sobre educação, sobre ética e agora especificamente sobre arte, essa manifestação ou a busca do belo, desse valor do belo, almejado pela faculdade da emoção, no nosso Sunsan interno. Beleza? Então vamos lá, seguindo ali então. Tudo o que deve ser feito, então, é começar a reformar a humanidade e a sociedade nessa direção. A nova arte advogada pelo pensamento de unificação é o unificacionismo, no qual idealismo e realismo estão unidos e harmonizados, equilibradamente balanceados, centrando no coração de amor, o coração de Deus, que é o coração. A gente fez uma aula inteirinha sobre esse tema, coração, amor, o impulso irreprimível de buscar amar e sentir alegria, ou encontrar alegria através de amar, O que é o amor? O amor é viver para o benefício dos outros, A gente falou e exemplificou, acho que não talvez suficientemente, pelo tempo que a gente define para cada uma dessas aulas facilitadoras, mas a gente sempre reiterou, volte ao livro, se aprofunde nesses conteúdos, porque é o referencial, é o paradigma a partir do qual todo o ideário, toda a proposição de ideal do pensamento de unificação gira ao redor desses conceitos. O unificacionismo busca então reformar a realidade na direção do ideal original da humanidade e da sociedade. E é basicamente tudo isso que a gente construiu ao longo dessas aulas facilitadoras acerca desse sétimo capítulo aí, Teoria da Arte. Espero que essas aulas facilitadoras tenham contribuído, tenham ajudado a facilitar o conteúdo desse capítulo,
Mas, como eu sempre digo, isso não redime você, não exime a sua responsabilidade de pegar o livro, abrir o livro, se debruçar, estudar mais aprofundadamente, né? Refletir, fazer as suas reflexões e ter os seus insights. Beleza? Então é isso. Basicamente a gente está encerrando aí esse 7º capítulo e já vou fazer cena dos próximos capítulos. Encerrando o capítulo Teoria da Arte, agora nós vamos entrar no 8º capítulo, né? O capítulo com o título Teoria da Arte. Trouxe aí uma introduçãozinha aí, né? Como fala ali, um aperitivo, um petisco para você saborear o que a gente vai estar desfrutando, estudando ao longo das próximas aulas, a partir da próxima que vem aí, onde começamos o 8º capítulo. A teoria da história que apresentaremos aqui não é meramente uma descrição de fatos históricos, ao invés, uma maneira de ver a história, uma nova forma, uma nova perspectiva, uma nova visão sobre a história da humanidade, incluindo questões como a história humana começou, como ela começou, né? O ser humano foi criado por Deus, e a história, com todos esses problemas, guerras, confusões, é do jeito que Deus planejou, está tudo planejado mesmo, é desse jeito aí? Tem alguma outra situação? O que orienta a história? Então, seguindo ali, por quais leis ela é orientada? O que conduz a história, né, e o que veio conduzindo a história ao longo de milênios aí até o presente momento. E em qual direção ela está seguindo, para onde ruma a história. Aonde começou, qual as leis, os princípios que conduzem e direcionam os eventos, fatos, né, que aconteceram, que estão acontecendo, e em qual direção a história caminha. Basicamente são esses referenciais com os quais a gente vai trabalhar a partir da próxima aula, iniciando Teoria da História. Esta é uma interpretação da história com base no pensamento de unificação, com base em todos esses princípios, ideias, leis e conceitos que estamos construindo ao longo de várias e várias aulas facilitadoras. Em resumo, é uma filosofia da história. Deste modo, essa teoria da história é chamada Teoria da História da Unificação ou a visão de história da unificação. Mas esse é o tema para a nossa próxima aula. Então já está feito o nosso compromisso? Confirmado aí? Confirma? Vamos confirmar? Beleza, fica feito o acordo. Nos vemos então aí na próxima aula, iniciando o 8º capítulo, Teoria da História a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Encerrando essa aula, agradeço aí a sua atenção. Peço sempre no finalzinho de cada aula um joinha, né? Dá uma curtida no vídeo, compartilha, comenta e aí agradeço imensamente a sua atenção. Ok? Nos vemos então. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.